Seção terceira. Da Sessão Legislativa Extraordinária. Artigo 127. A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente, durante o recesso, pelo prefeito, sempre que entender necessário, ou pela maioria de seus membros da Câmara, para reunir-se dentro de 2 dias, no mínimo. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores, em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita e por outros meios que julgar convenientes, que lhe será encaminhada 24 horas, no máximo, após o recebimento do ofício do prefeito. Parágrafo 2º. Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara implicará a imediata inclusão do projeto constante da convocação na ordem do dia, dispensadas todas as formalidades regimentais anteriores, inclusive a de parecer das comissões permanentes. Parágrafo 4º. Após a leitura do projeto constante da convocação, e antes de iniciada a fase de discussão, será suspensa a sessão por 30 minutos para apresentação de eventuais emendas, podendo esse prazo ser prorrogado ou dispensado, a requerimento de qualquer vereador, aprovado pelo plenário. Parágrafo 5º. Aplicam-se às sessões objeto desta sessão, as mesmas disposições previstas no artigo 125 deste regimento. Seção 4ª. Das sessões solenes. Artigo 128. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente, ou por deliberação da Câmara, para o fim específico que lhe for destinado, podendo ser para posse e instalação de legislatura, bem como para solenidades cívicas e oficiais. Parágrafo 1º. Essas sessões poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, e não haverá expediente e ordem do dia, sendo, inclusive, dispensada a leitura da ata e a verificação de presença. Parágrafo 2º. Nas sessões solenes não haverá tempo determinado para seu encerramento. Parágrafo 3º. Será elaborado, previamente e com ampla divulgação, o programa a ser obedecido na sessão solene, podendo, inclusive, usar da palavra autoridades, homenageados e representantes de classes e de clubes de serviço, sempre a critério da presidência da Câmara. Parágrafo 4º. O ocorrido na sessão solene será registrado em ata, que independerá de deliberação. Seção 5ª. Das sessões de caráter itinerante. Artigo 129. As sessões da Câmara, de caráter itinerante, de que trata o artigo 27 alínea A, da Lei nº 1.719 de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Amparo, se quando designadas, serão, exclusivamente, para realização nas segundas-feiras dos meses, que compreendem a sessão legislativa ordinária. Parágrafo 1º. O local para realização das sessões, de que trata o caput deste artigo, será designado pela mesa da Câmara, com os cuidados de sua perfeita adequação para o evento e acesso público. Parágrafo 2º. Os trabalhos do Legislativo observarão as normas e disposições regimentais, alterando-se apenas a ordem dos trabalhos com a da fase da tribuna livre, antecipando-se a ordem do dia. Parágrafo 3º. Se necessário, será providenciado pela mesa da Câmara o deslocamento de todo o material de infraestrutura, objetivando a normalidade na realização da sessão. Parágrafo 4º. Competirá à mesa da Câmara providenciar a mais ampla divulgação do evento, principalmente na região onde vai ocorrer a instalação da Câmara itinerante. Seção 6ª. Das sessões secretas. Artigo 130. A Câmara realizará sessões secretas, quando requerida na forma do parágrafo único ao artigo 102. Parágrafo 1º.
Deliberada sessão secreta, ainda que para realizá-la deva-se interromper a sessão pública, o presidente determinará aos assistentes a retirada do recinto e suas dependências, assim como aos funcionários da Câmara e representantes da imprensa e do rádio. Parágrafo 2º. Iniciada a sessão secreta, a Câmara deliberará, preliminarmente, se o objeto deva continuar a ser tratado secretamente. Caso contrário, a sessão tornar-se-á pública. Parágrafo 3º. A ata será lavrada pelo primeiro secretário e, lida e aprovada na mesma sessão, será lacrada e arquivada, com rótulo datado e rubricado pela mesa. Parágrafo 4º. As atas assim lacradas só poderão ser reabertas para exame em sessão secreta, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Parágrafo 5º. Será permitido ao vereador, que houver participado dos debates, reduzir seu discurso a escrito, para ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão. Parágrafo 6º. Antes de encerrada a sessão, a Câmara resolverá, após discussão, se a matéria debatida deverá ser publicada, no todo ou em parte. Parágrafo 7º. Em sessão secreta é vedado o uso de qualquer recurso de gravação. Artigo 131. A Câmara não poderá deliberar sobre qualquer proposição em sessão secreta. Capítulo 2º. Das atas. Artigo 132. De cada sessão da Câmara, lavrar-se-á ata dos trabalhos contendo, sucintamente, os assuntos tratados, a fim de ser submetida ao plenário. Parágrafo 1º. As proposições e documentos apresentados em sessão serão indicados apenas com a declaração do objeto a que se referirem, salvo requerimento de transcrição integral, aprovado pela Câmara. Parágrafo 2º. A transcrição de qualquer pronunciamento, feita em termos concisos e regimentais, deve ser requerida ao presidente. Parágrafo 3º. A ata da sessão anterior será lida na sessão subsequente. Parágrafo 4º. Cada vereador poderá falar uma vez sobre a ata, para pedir sua retificação ou impugná-la. Parágrafo 5º. Feita a impugnação ou solicitada a retificação da ata, o plenário deliberará a respeito. Alínea A. Aceita a impugnação, será lavrada nova ata. Alínea B. Aprovada a retificação, ela será incluída na ata da sessão, em que ocorrer a sua votação. Parágrafo 6º. Aprovada a ata, será assinada pelo presidente e pelos secretários. Artigo 133. A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e submetida à aprovação com qualquer número, antes de encerrar-se a sessão. Artigo 134. Das sessões realizadas, exceto os casos previstos neste regimento, serão realizadas gravações em complemento e subsidiariamente ao conteúdo das atas. Parágrafo 1º. As gravações serão arquivadas em ordem cronológica, podendo os membros da Câmara Municipal usarem-nas para consulta. Parágrafo 2º. Mediante requerimento escrito, e devidamente fundamentado, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, poderão ser fornecidas cópias das gravações, de que trata este artigo. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo, em se tratando de gravações pelo sistema audiovisual, será disciplinado por ato da mesa diretiva.